Olá, começa agora mais um Cidadania e o assunto da entrevista de hoje é bastante sério. Eu vou falar sobre HIV/AIDS, uma pandemia que já dura 40 anos e para a qual ainda não existe vacina. Eu recebo agora Roseli Tardelli, jornalista e fundadora da Agência AIDS. Roseli, muito bem-vindo ao programa Cidadania, obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês, Marcelo, você e toda a sua equipe, a equipe da TV Senado, pelo espaço, acho muito importante. A gente está falando da questão do HIV e da AIDS, é claro que a efeméride é o 1º de dezembro, mas nós aqui na agência falamos de HIV o ano inteiro. Então, quando quiser acessar, quando quiser conhecer um pouco mais do nosso assunto, estamos sempre à disposição, é www.agenciaaids.com.br, é um portal noticioso, né? Nós existimos desde 2003, eu sou jornalista como você, eu ganhei uma bolsa de estudos, eu sou uma jornalista que tive uma carreira bastante exitosa no decorrer da minha história, sabe? E eu vou querer saber dessa sua história, mas eu vou começar a nossa entrevista antes dessa parte da sua história, que para a gente é bastante importante, inclusive para a divulgação desse portal, que é um portal que ajuda nessa conscientização também, que é outro ponto importante da nossa conversa. Mas eu quero começar por uma pergunta elementar, que a gente pensa assim, ninguém deveria nem fazer mais essa pergunta, mas sim, ainda é uma pergunta importante, porque muita gente não tem consciência exatamente do que é o HIV e AIDS. E eu quero que você faça para a gente essa diferenciação do que é o HIV e do que é a AIDS, e se a pessoa infectada pelo HIV, ela necessariamente vai desenvolver a AIDS. Então, nós temos agora no cenário mundial o novo coronavírus, não é? O novo coronavírus é o vírus que causa a Covid-19, que é a doença que temos aí vivenciado no decorrer dessa última pandemia que o mundo assiste e é impactado diretamente. O HIV é o vírus que causa a AIDS, é o vírus da imunodeficiência adquirida. Nem sempre uma pessoa que tem HIV vai desenvolver AIDS, que é a doença causada pelo HIV. Tem uma diferença muito grande. Todas as vezes que eu me refiro à questão de uma pessoa vivendo com HIV e AIDS, eu falo vivendo com HIV e AIDS. Por quê? Uma coisa é viver com HIV, outra coisa é desenvolver AIDS. A época que nós vivenciamos, que eu vivenciei a situação de AIDS na minha vida, não tinha remédio, não tinha tratamento. Então, as pessoas que viviam com HIV naturalmente adoeciam. Quem tinha um sistema imunológico mais comprometido adoecia. Quem não conseguiu perspassar isso aí, sabe? Sim, esse ponto a gente vai chegar também. Agora, você começou a tocar num ponto importante, porque você está falando de um momento que você teve esse primeiro contato, que a nossa geração, eu também, eu era novo, mas era um jovem quando começou, lá pela década de 80, quando isso tomou uma proporção mundial, a gente viu que era uma pandemia, era tudo muito diferente. Mas o que eu quero que agora você chegue desse ponto que você partiu, é como é que começou esse seu envolvimento com o HIV/AIDS, o que desencadeou isso, o que te motivou a fundar a Agência AIDS, a se tornar uma ativista em favor das pessoas soropositivas? Então, eu estava contando aqui a diferença de HIV e AIDS, eu quero só dar mais uma informação, que faz 2 anos que a Organização Mundial de Saúde trouxe um outro conceito, que é o seguinte, I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. As pessoas que vivem com o HIV, antes acontecia o seguinte, nossa geração vivenciou isso. Pessoa contraiu o vírus HIV, né? Pessoas são infectadas e não contaminadas, objetos são contaminados, pessoas são infectadas. Então, as pessoas que eram infectadas pelo HIV, antes a ciência demorava, assim, esperava o CD4 da pessoa, que são as células que brigam contra a replicação do HIV no organismo, esperava o CD4 baixar muito, esperava a pessoa quase adoecer para dar medicação. Isso mudou, esse protocolo mudou. Hoje, quando a pessoa tem o diagnóstico do HIV, ela já começa a tomar medicação. Quando a pessoa começa a tomar medicação, o vírus fica indetectável no organismo. O vírus indetectável é intransmissível, isso é muito importante. Que aí as pessoas não são... Antes as pessoas que viviam com HIV e AIDS eram vistas como vetores de transmissão do HIV, isso acabou. De 2 anos para cá, com essa mudança no protocolo do tratamento, as pessoas não infectam, as pessoas que estão em tratamento há mais de 6 meses, o vírus fica indetectável, a replicação do vírus fica indetectável no organismo e a pessoa não transmite para ninguém. Você pode, o avanço foi muito rápido, né, Roseli? Muito rápido. Você pode, inclusive, namorar com uma pessoa, você pode beijar, você pode transar, tudo isso você pode fazer com uma pessoa que vive com HIV e AIDS sem camisinha.
Sem camisinha. Isso no caso da pessoa indetectável. A gente, né, vai falar sobre isso com bastante cuidado. A pessoa indetectável, entendeu? Então, sim. Esse é um conceito importante de trazer, porque deveria ter sido feita uma campanha massiva sobre isso, que ajudaria bastante as pessoas vendo, e não foi feita. Então, assim, hoje o protocolo mudou, você recebe um diagnóstico positivo, você começa a tomar medicação, e você, dali 6 meses, o vírus não replica mais no seu organismo, mas você está Roseli, indetectável. Ele se esconde em alguns lugares. Tudo bem, deixa eu só chegar num ponto aqui. A gente mudou um pouco já, a gente está adiantando algumas outras coisas que eu ia perguntar, mas você tocou num assunto que é numa parte que é muito importante dessa nossa conversa. Essa questão do tratamento, realmente tem, a pessoa, se ela é diagnosticada logo no começo, faz o tratamento, em 6 meses ela pode ficar com essa carga viral indetectável. E aí ela vai ter uma vida normal, claro, vai precisar continuar com a sua medicação, seguindo o tratamento, e esse é um ponto que a gente vai falar um pouco mais adiante também. Mas a minha pergunta é a seguinte: com todos esses avanços da medicina, existem outros métodos também de prevenção, a prevenção, o chamado PrEP, né, a profilaxia da pré-exposição, existe também a possibilidade de uma profilaxia, né, de uma prevenção pós-exposição, que a pessoa tem que fazer com prazo máximo de 72 horas. Mas a minha pergunta é a seguinte: com esses avanços, não te parece que houve algum relaxamento em termos de campanha, em termos de cuidado das pessoas, no que diz respeito a comportamentos que podem expor ao risco de doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso da AIDS? Da AIDS, da sífilis, né? O Brasil tem uma epidemia de sífilis presente também. Tem até uma exposição que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, bem interessante. Olha, eu soube disso. Eu quero dizer o seguinte para você, Marcelo, e para os telespectadores do Cidadania. O que falta é falar de sexualidade com mais naturalidade. O que falta é falar de prevenção ou da questão do HIV do mesmo jeito que a gente fala que você tem que escovar os dentes, que você tem que tomar banho. Então, assim, não se fala de sexualidade. A gente precisa quebrar esse silêncio. Tem que ser uma conversa aberta, né? A gente tem que quebrar esse silêncio. Né? Um dos grandes aliados do HIV, é o silêncio em torno das questões voltadas para a questão da AIDS, né? Da questão da sexualidade. Ninguém fala. Então, vamos lá. Filho, se o seu filho for gay, se você não conversar com o seu filho, você vai jogar o seu filho numa experiência sexual que talvez não dê bem, que vai dar ruim, como diz a moçada, que vai dar ruim. Por quê? Porque ele não tem nenhuma... Ele só quer vivenciar a sexualidade dele. Tá certo? Então, assim, se o seu filho for... Se a sua filha for trans... Gente, sexualidade humana é tão ampla, e precisa de tanta conversa. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter outros casos de HIV acometendo a humanidade. Então, esse é o nosso grande desafio. Né? Acho que, primeiro, conversar mais e abertamente sobre sexualidade. Segundo, as campanhas de prevenção que têm que chegar nas populações mais vulneráveis. Tá certo? Hoje a gente está numa vivência muito conservadora do Brasil como um todo. Eu espero que isso mude. Né? O Brasil já é referência ainda em alguns aspectos. Mas eu participo de conferências, eu cubro conferências voltadas para a questão do HIV e da AIDS desde 2005. Nós estamos em 2021. Todas as conferências internacionais que aconteceram no decorrer desse tempo, a agência AIDS cobriu. Então, eu me lembro, Marcelo, que a gente chegava nas conferências, o Brasil sempre foi super abordado, super tido como exemplo. Né? O Brasil, o mundo, quando começou essa história de AIDS no mundo, o mundo ficou discutindo se deveria tratar ou se deveria prevenir. O que o Brasil fez? Fez as duas coisas. Tratou e preveniu. Desculpa interromper, eu quero só lembrar uma coisa. Nesse aspecto da questão que você está colocando do Brasil ser uma referência, eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu acho que a gente ainda é uma referência mundial no que diz respeito à distribuição de medicamentos, tratamento universal, distribuição de medicamentos, prevenção combinada, os insumos de prevenção. Primeiro país da América Latina que distribuiu a profilaxia pré-exposição foi o Brasil. Então, somos referência, sim. Mas, por exemplo, campanha. Cadê as campanhas? Isso, exatamente, a gente chega aí. Mas vale lembrar que a primeira lei no Brasil que obrigou o Sistema Único de Saúde a fornecer gratuitamente os medicamentos para a AIDS
é de 1996. Né? Então, o Brasil realmente é pioneiro nesse sentido e é ainda uma referência. Agora, a gente é referência no tratamento... não me falha, a memória foi do senador José Sarney. Olha, eu não tenho o nome do autor da lei, a gente pode conferir isso depois. Não, pode conferir, mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Senador José Sarney. Uma vez eu fui tomar um café com ele no Senado. Eu tenho uma carreira, né? Eu sou jornalista. Sim. Eu fui atora da Rádio Eldorado, eu fui a primeira mulher que apresentou o Roda Viva. Então, eu tenho uma carreira consolidada no jornalismo. Eu perdi um irmão com AIDS, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu mudei de lugar. E foi aí que você começou, né? Eu mudei de lugar, eu perdi um irmão na década de 90, os convênios médicos não atendiam as pessoas que viviam com HIV e AIDS, não tinha medicação, não tinha para onde correr, e a nossa família protagonizou uma discussão pública com o convênio médico, com a Golden Cross à época, que não quis atender o meu irmão, e nós entramos na justiça, e começou uma grande discussão jurídica, a mídia sempre nos apoiou, sempre foi parceiro, os colegas abriram espaço para a gente discutir essa da né? Foi esse momento que desencadeou o seu ativismo em prol da... Sim, né? Advocacy. Eu faço mais advocacy em comunicação do que ativismo. Naquele momento era uma advocacy mais com cara de ativismo, depois mudou. Agora na Agência AIDS, nós somos um portal noticioso, a gente escuta sempre os dois lados, a gente tem uma relação bastante respeitosa com todas as fontes, né? Com os ativistas, com os gestores, com a indústria farmacêutica, com a ciência, tá certo? Com os médicos. Então, nós somos um portal que tratamos todo mundo da mesma forma que tem que ser tratado, com independência e com profissionalismo, que é assim que tem que ser. Particularmente as pessoas com AIDS, hein? Porque se você fizer uma análise histórica, vamos lá. Câncer gay, quem publicou isso para a imprensa? Grupo de risco, quem publicou isso? Fomos nós. Como é que falava? Câncer gay, peste gay. Faltou pergunta. Não, os nomes mais horríveis. Agora, Roseli, faltou pergunta, a gente está... Sim, faltou e a gente está falando de uma questão muito importante, porque, embora sejamos referência no que diz respeito ao tratamento, distribuição de medicamentos, esse pioneirismo na profilaxia, na prevenção, eu me pergunto para você o seguinte, na questão do tratamento social, e aí a gente vai para essa questão que você estava colocando agora, estigma, preconceito, segregação, como é que isso impacta a vida do soro positivo e como é que isso impacta também na luta, no combate contra a disseminação do HIV? Então vamos lá. Vamos voltar para as manchetes. Câncer gay, peste gay, grupo de risco. Foi assim que começou essa conversa. Ok, que era uma doença que estava dizimando os gays nova-iorquinos e os gays em São Francisco nunca ia chegar no Brasil. O Brasil estava tão longe, né? Imagina. Então, assim, nós ajudamos a construir um estigma naquele momento, lá atrás. Então, o que a gente faz, ultimamente, é correr um pouco atrás do prejuízo e tentar desconstruir esse estigma, aos poucos, porque depois a AIDS chegou nas mulheres, depois a AIDS chegou nas crianças, depois o HIV chegou nas mulheres, o HIV chegou nas crianças, o HIV chegou nas pessoas de terceira idade, você viu, teve o Viagra aí, cadê a campanha de prevenção? Terceira idade, os velhinhos da terceira idade começaram a tomar Viagra, começaram a se relacionar sexualmente novamente, cadê as prevenções? Eu conheço um ambulatório aqui do Hospital Servidor Público que tem mais ou menos 600 pessoas na terceira idade que contraíram HIV nos últimos 10 anos. Vamos falar de prevenção? Olha o silêncio de novo. Está vendo o silêncio? Olha o silêncio de novo. Vamos falar essa questão. Vamos falar abertamente de HIV. Não tem como a gente falar de HIV sem falar de sexualidade, sem falar de educação sexual, sem falar de gênero. Nós vamos transar até o fim das nossas vidas. Amém. Ótimo. Exato. Ótimo. Ter uma vida sexualmente ativa faz parte da saúde humana. Prática social, é claro. Faz parte da saúde humana. O governo Bush tentou pregar abstinência como forma de não alastramento do HIV. Podia ter começado com o pai, com a mãe dele, que ele não tinha nascido e não tinha feito tanta barbaridade no mundo. Porque, olha, eu vou te falar, viu? Essa abstinência que ele tentou, não é esse o caminho. O caminho é a gente lidar com a nossa sexualidade de maneira saudável. Essa é a questão. Mas então, voltando para a questão. Olha lá, a gente olha nós ajudando a construir um estigma. As manchetes, aquele aidético que os colegas colocaram nos jornais, a pessoa não é um vírus, a pessoa porta um vírus, gente. Como é assim? Como isso? Como assim? Isso tudo ajudou a consolidar um estigma. Então, veja bem, vamos voltar.
Se você tem uma cardiopatia, você fala que você tem cardiopatia. Se você tem diabetes, você fala que você tem diabetes. Se você tem uma doença reumática, você fala que você tem uma doença reumática. Se você tem HIV, você não vai falar. Porque, naturalmente, a pessoa vai te julgar. Como é que você contraiu HIV? Ué, você contrai ou numa relação desprotegida, com uma pessoa que tem HIV e não sabe, ou da mãe para o filho, se a mãe não fizer toda a profilaxia que tem que fazer, ou compartilhando seringas, sendo usuário de droga injetável. O Brasil também teve um papel interessante nessa linha de troca de seringas. Mas, enfim, entendeu? Então, assim, olha lá. Eu participei de uma conversa na Argentina, uma época, e tinha um argentino jovem, um garotão, tinha HIV, ele por transmissão vertical também por filho. E estava um grupo de jornalistas latino-americanos, e aí a gente começou a conversar, a gente fez uma espécie de oficina de fale corretamente sobre HIV e AIDS, né, em espanhol. Aí ele sentou no meio da oficina e falou assim, era um menino bonito, músico, não lembro o nome dele agora, mas é artista, está lá na Argentina. Ele falou assim, toda vez que eu digo que eu tenho HIV, as pessoas me perguntam como eu contraí. Toda vez que uma pessoa tem HIV e fala para você que tem HIV, a pergunta que você tem que fazer, por uma questão de respeito à espécie humana, é: você está bem de saúde? Você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar de algum jeito? Não perguntar como contraiu. Então, é uma pergunta invasiva, né? É uma pergunta invasiva, é uma pergunta descabida, tá certo? É um momento de constrangimento para a pessoa, porque ninguém vai perguntar para mim, ok, o diabetes é uma doença que se cronificou e você pega por falta de situações do seu corpo, de alterações metabólicas, tarará. A cardiopatia também, não sei o que também, mas escuta. O HIV hoje, a AIDS está se cronificando. A partir de 96, nós temos a entrada dos antirretrovirais no cenário global. Isso fez toda a diferença. E por que é difícil a pessoa também ter adesão? Além dos efeitos colaterais, agora estão menores. Agora os efeitos estão menores. Eu conheço, eu lido com pessoas vivendo com HIV, eu lido com o tema diariamente desde 2003 e antes disso desde 93, fazendo ações de advocacy e aprendendo um pouco mais sobre o assunto. Bom, teve gente que no começo da infecção, Marcelo, chegou a tomar 40 remédios por dia, 40 comprimidos por dia. E hoje, no dia que a gente está gravando essa entrevista, a Anvisa liberou um medicamento que é de dose única. Sim, veja como a gente melhorou. Nós temos uma medicação que também foi liberada, vou até te falar o nome bonitinho, que é o nome difícil. Nós temos uma medicação que foi liberada no Reino Unido, uma injeção, cabotegravir. O cabotegravir, a pessoa vai tomar injeção uma vez cada 3 meses. Olha que bênção. Agora, precisa ter um preço acessível para chegar a todos, não é? Agora, então, vacina não essa tem é uma outra ainda, discussão, né? Essa é uma outra discussão. Né? As questões dos preços, dos medicamentos, tudo isso precisa ser conversado diferente. Então, eu cheguei aí uma vez em Portugal, num tema de vacinas, num evento para discutir vacinas. As pesquisas vão até a fase 2. Fase 2, nunca conseguiu chegar à fase 3. Mas o HIV está se cronificando com todas essas medicações. O que não pode cronificar junto com o HIV é o preconceito. Quando você fala que está cronificando, o que exatamente você quer dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas... Não vai acontecer como aconteceu com meu irmão, com o Cazuza, com a Sandra Bray, com o Freddie Mercury, com o Rock Hudson. Né? Naquele momento, as pessoas morriam em 8 meses, 10 meses, 1 ano. Hoje então, a pessoa consegue viver. Hoje a pessoa está vivendo com HIV. É diferente. Vivendo com saúde, né? Vivendo com saúde, com qualidade de vida. Claro que o HIV/AIDS tem as suas especificidades. Por exemplo, precisa fazer pesquisa em mulher. Cadê a ciência? Os remédios foram feitos, muitas vezes, para homens de 80 quilos e 1,70 m. Esse mesmo remédio, num corpo feminino, tem causado, por exemplo, menopausa precoce. Tem causado, por exemplo, osteoporose, osteopenia em mulheres de 38, 40 anos. Então, essas questões todas têm que ser redimensionadas. Eu acho que a ciência, no primeiro momento... Vamos lá também, gente, uma doença muito nova. São 40 anos. São 4 décadas, não é? Sabe, a gente aprendeu muito com a AIDS. Então, a ciência está aprendendo muito ainda com a AIDS. Olha o que a gente está aprendendo com a Covid agora.
Acho que a primeira lição E muito do que se aprendeu com a AIDS se aplica no desenvolvimento, inclusive, da vacina para das vacinas. Eu acho que, particularmente, a questão da solidariedade, que a gente passa a solidariedade e traz também para a questão da Covid. Né? Então, assim, a gente está aprendendo, por exemplo, que não vacinar a África não dá certo. Não dá certo. Nós temos 5% do continente africano vacinado, precisa da vacina para a África. Por que é que os Estados Unidos eles doaram um pouco lá, mas por que o Japão comprou 5 vezes, o Canadá comprou 6 vezes o número de vacinas, os Estados Unidos também não sei quantas vezes, enfim. Outro dia eu entrevistei a doutora Maria Ângela Simão, que foi diretora do programa de AIDS aqui do Brasil, que está lá no consórcio para acessibilidade de vacinas, quando a gente fala de Covid. Então, assim, a experiência de solidariedade e de empatia e de acolhimento que o HIV trouxe para a humanidade, a gente tem que usar para a Covid. Então, tinha que usar camisinha, agora tem que usar camisinha e máscara. Falou? Por que o governo não deu máscara de graça ainda? O que está faltando? Roseli, a gente está chegando um pouco mais perto do final da entrevista e eu queria que você fizesse uma fala nesse sentido da prevenção, você que viveu e acompanhou de perto toda a evolução, você que teve essa dor de perder um irmão para a doença e sabe de todos os avanços, mas sabe também da gravidade que essa doença pode ter. Eu queria que você desse um recado especialmente para as pessoas mais jovens, já que hoje, no Brasil pelo menos, uma grande parte das pessoas que têm se infectado são jovens entre 15 e 24 anos, isso tem sido objeto de grande preocupação. A gente volta aqui na questão da prevenção e eu queria que você desse um recado breve para essas pessoas. Eu quero falar para os pais, eu quero falar para os tios, para os tutores, para as tutoras, para as mães. Olha, eu quero falar o seguinte, se o seu filho for gay, se o seu filho for trans, você não discrimine o seu filho por isso. Quebra o silêncio, vai conversar com o seu filho, não julgue o seu filho, vai dizer para ele que ele viva a sexualidade dele do jeito que ele quiser, mas que ele se previna. A gente tem profilaxia pré-exposição, a gente tem profilaxia pós-exposição, www.aids.gov.br, você tem todas as informações e aonde achar tudo isso. Eu acho que a gente não tem tempo para explicar direitinho. Se você tem uma relação desprotegida, se você tiver uma relação desprotegida, você pode procurar a profilaxia pós-exposição, tomar a medicação, você não vai se infectar. Ou seja, nós temos muitos 72 instrumentos... horas é o limite, né? É importante isso. Você tem muitos instrumentos hoje que não tínhamos antes para não se infectar com HIV. Né? O que não vale é você deixar passar e fazer de conta que não está acontecendo nada com você. Está acontecendo. E viva a sua sexualidade da melhor maneira que você queira viver. Ninguém vai dizer para você como você tem que ser. Né? O que vai dizer para você como você tem que ser é o seu coração. É a sua forma de expressão de amor no mundo. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. E eu tenho muita preocupação, não só com os jovens, né? Eu tenho muita preocupação com as pessoas, de uma maneira geral, que não viram o que a gente vivenciou. Aí fala assim, mas o jovem é inconsequente porque ele não viu a AIDS. A gente está mostrando, a gente está fazendo campanha de prevenção, a gente está falando abertamente sobre HIV. O HIV tem como aliados o conservadorismo, o fundamentalismo, o silêncio e o preconceito. Olha, esses 4 parceiros, mas nós aqui do lado de cá temos a informação, temos o acolhimento, temos a solidariedade, temos a ciência. Então, nós também estamos bem. Nós também estamos bem. Sim, esse é sem dúvida o caminho. Comunicação e ciência juntos podem fazer a transformação. E falando em transformação, eu tenho uma última pergunta, a gente tem mais 1 minuto só de entrevista. Essa pergunta eu tenho feito a todos os convidados do programa Cidadania e não teria como deixar de fazer essa pergunta para uma pessoa como você. Roseli, para você, o que é cidadania? Cidadania é você acolher as pessoas, cidadania é você trabalhar pelo bem do próximo, cidadania é você não julgar, cidadania é você ser melhor hoje do que você foi ontem, e cidadania, principalmente, é você respeitar as diferenças que os outros e que o mundo nos traz para que a gente consiga construir uma sociedade mais solidária, mais cidadã, mais afetiva, mais amorosa e mais acolhedora. Cidadã é tudo isso e, particularmente, no meu quadrado, particularmente tudo isso para as pessoas que vivem com HIV e AIDS no mundo. Esse acolhimento que você faz, vamos colocar aqui mais uma vez, o site, para quem quiser conhecer a agência AIDS, é Agência AIDS, tudo junto, África Dobrado, agenciaaids.com.br. Tem todas essas informações que a Roseli veio trazer aqui
para a gente, gentilmente, compartilhar o conhecimento dela sobre o HIV e AIDS e mostrar o quanto essa doença, o quanto a contaminação é possível de ser prevenida. É um desafio ainda. O HIV ainda é um desafio entre nós humanos e quero convidar também os seus telespectadores. Eu vou até depois tentar uma costura aí com vocês. Nós vamos lançar no 1º de dezembro, em parceria com o Cinesesc, um documentário, uma websérie que chama-se HIV 40 anos, AIDS e suas histórias. É um diálogo com 3 pessoas que vivem com HIV há mais de 30 anos e têm mais de 60 anos e 3 jovens. Então, é um momento de conversar sobre o HIV no decorrer, através do depoimento das pessoas, no decorrer desses 40 anos. E aí a gente vai ver que o ator mais presente nesse tempo todo ainda é o preconceito. E o ator mais presente tem que ser a solidariedade. Vou disponibilizar na página, quem quiser assistir vai estar lá à disposição. E eu vou costurar para ver se a TV Senado quer passar a nossa websérie, que vai ser bem legal. Muito obrigada pelo espaço, viu? Imagina, eu que agradeço a sua presença, eu agradeço por compartilhar essas informações. A gente fica à disposição. Quem quiser assistir a websérie, é muito importante esse diálogo de gerações, porque a gente está falando de uma pandemia que já dura 40 anos e para a qual ainda não existe vacina. E eu quero agradecer a presença de todos vocês que assistiram essa entrevista até o final. Responda para a gente também nas nossas redes sociais, para você, o que é cidadania, qual o sentido de cidadania para você. Eu aguardo você nas redes sociais e assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. Obrigado pela presença e até o próximo Cidadania.